Então, fundos de fundos, ou, para ficar mais fácil, FOFs. É bem provável que esse nome já tenha aparecido por aí, né? Mas assim, o que eles são de verdade, como funcionam e, claro, a pergunta mais importante, será que valem a pena? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender direitinho essa história, nosso papo vai ter 5 partes, beleza? Primeiro, a gente vai no básico. O que significa ser um fundo dentro de outros? Depois, vamos ver por que delegar os investimentos pode ser uma boa, quais as vantagens. Aí a gente mergulha num ponto crucial, custos, riscos e desempenho. Na sequência, vamos traçar o perfil ideal para esse tipo de investimento. E por fim, a gente chega à resposta que todo mundo quer. Então vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal de contas, é um fundo de fundos? Parece um trava-língua, mas a ideia por trás é bem mais simples do que o nome faz parecer. Pensa só, quem investe quase sempre se depara com a mesma dúvida no início. Como é que se monta uma carteira diversificada, com vários ativos diferentes, sem precisar ser um expert do mercado financeiro ou ter todo o tempo do mundo para isso? Pois é, os FOFs nasceram justamente para tentar resolver esse dilema. A definição é essa aí, bem direta. Enquanto um fundo de ações comum compra, ações de empresas, um FOF faz diferente. Ele investe o dinheiro em cotas de outros fundos. É, literalmente um fundo que tem uma cesta de outros fundos dentro dele. E para visualizar isso, a analogia do técnico de futebol é perfeita. O gestor do FOF é esse técnico. Ele não é o jogador que entra em campo, sabe? A função dele é estudar o campeonato, analisar os melhores jogadores, que aqui são os outros fundos disponíveis no mercado, e escalar o time mais forte possível, ou seja, montar a carteira vencedora. Ok, o conceito está entendido. Mas aí vem a pergunta, né? Por que alguém faria isso? Quais são as vantagens reais de delegar essa escolha e investir num FOF? É o que a gente vai ver agora. As vantagens são bem fortes. Primeiro, a diversificação. Com uma única aplicação, o dinheiro já se espalha por vários gestores, estratégias e tipos de ativos. Isso ajuda demais a suavizar os solavancos do mercado. Segundo, a gestão profissional. Tem um time de especialistas cujo trabalho é só esse, garimpar os melhores fundos. E terceiro, que é talvez o mais impactante de todos, o acesso democrático que ele proporciona. E esse ponto do acesso é um verdadeiro divisor de águas. Sabe aqueles fundos de gestoras super renomadas? Muitos deles pedem uma aplicação mínima altíssima, coisa de R$300 mil, às vezes mais. Para a maioria das pessoas isso é inviável. O FOF quebra essa barreira. Como ele junta o dinheiro de muita gente, ele consegue entrar nesses fundos de elite e, na prática, permite que uma pessoa com R$100 possa investir nos mesmos lugares. Mas, claro, nem tudo são flores no mundo dos investimentos. Para tomar uma decisão inteligente, é fundamental entender os custos envolvidos, os riscos e algumas coisinhas bem particulares do desempenho dos FOFs. Vamos olhar agora para esses pontos de atenção. E já vão começar derrubando o maior mito sobre os FOFs, a história da taxa sobre taxa. A ideia de que se paga a taxa do FOF e mais a taxa completa dos fundos que estão lá dentro. Mas, na realidade, o sistema é mais esperto. Existe um mecanismo chamado rebate, onde o FOF recebe de volta uma parte da taxa cobrada pelos fundos investidos. Esse dinheiro volta para o patrimônio do fundo, o que na prática acaba barateando o custo final para o cotista. Agora vamos falar de uma característica bem curiosa dos FOFs que aparece principalmente quando o mercado não vai bem. É um fenômeno que ficou conhecido como duplo desconto. Que história é essa? Acontece o seguinte, quando o mercado está em baixa, os ativos dentro dos fundos em que o FOF investe ficam mais baratos. Isso é o primeiro desconto. Só que, ao mesmo tempo, as próprias cotas do FOF podem começar a ser negociadas com um desconto em relação ao seu valor real. Aí, a gente tem o segundo desconto. É um desconto em cima do outro. E a interpretação disso vai depender totalmente da perspectiva. Para um investidor mais cauteloso, duplo desconto pode soar como um grande risco, mas para quem tem uma visão mais de longo prazo, isso pode ser uma oportunidade de ouro. É a chance de comprar uma cesta de ativos de qualidade por um preço duplamente amassado, com um potencial de retorno bem alto lá na frente, quando o mercado se recuperar. Certo. Com os prós e os contras bem definidos, a gente chega numa pergunta bem prática. Para que tipo de pessoa, para qual perfil de investidor, os FOFs são realmente uma boa escolha? Essa tabela aqui resume bem a coisa toda. Para quem está começando ou tem a vida corrida e pouco tempo para analisar o mercado, um FOF pode ser uma porta de entrada excelente. Já entrega um pacote de diversificação e gestão profissional de bandeja. O mesmo vale para quem simplesmente prefere delegar essa tarefa. Agora, para o investidor mais experiente, aquele que gosta de montar a própria carteira, de escolher cada ativo, o
o FOF talvez não faça tanto sentido. E com isso, chegamos à nossa última parte. Depois de toda essa análise de pesar os lados, qual é o veredito final sobre os fundos de fundos? A verdade é que não existe uma fórmula mágica. A resposta final é um sonoro depende. Um FOF é uma ferramenta, e a utilidade de uma ferramenta não é universal. Ela depende totalmente dos objetivos, do perfil de risco, do tempo disponível e do conhecimento de quem vai usá-la. E para fechar, essa frase resume tudo de forma brilhante. No mundo dos investimentos, não existe uma resposta certa que sirva para todo mundo. A questão nunca deveria ser este FOF é bom, mas sim este FOF é bom para mim. A resposta certa é sempre aquela que se encaixa perfeitamente na jornada financeira de cada um.